Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Sebastião, estou aqui para apresentar o meu pitch para pós-graduação da Pós-Complica. Vamos lá? Hoje eu vou falar sobre o meu sistema, o Data Trust 360, que é a minha ideia de pitch. Esse vai funcionar para transformar passivos de risco em ativos de inteligência. Vai ser uma arquitetura de governança ativa de dados, usando o Data Trust 360. Hoje a gente se encontra, na maioria das empresas, com o que a gente chama de data lake, que seria um pântano de dados, né? Então, os dados eles estão espalhados, bagunçados, e acessar esses dados cada vez é mais difícil. Então, a analogia do pântano se enquadra muito bem, né? É difícil acessar, é difícil entrar, e isso gera alguns problemas. O primeiro problema que gera é um imposto sobre dados. Agora, o que seria imposto sobre dados, Sebastião? Imposto sobre dados é o custo que a empresa tem para ter acesso aos dados que ela já deveria ter. Mas como assim? Como existe uma bagunça de dados, a gente tem esse data lake, o que acontece? Os funcionários, os analistas de dados, eles ficam grande parte do seu tempo, 50% a 80% do tempo, fazendo uma faxina de dados, encontrando e garimpando dados, ao invés de trabalhar com análise de dados, que é o que eles deviam estar fazendo. Então, isso é um problema. O segundo problema é que a gente chama de shadow data, que seriam os dados fantasmas, os dados perdidos que por algum motivo se perdem e podem ser vazados para o sistema, e isso gera um problema grandíssimo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada e é um custo oculto. O terceiro custo oculto é a erosão de confiança de decisão. Imagina uma empresa que ela trabalha assim. O grupo de financeiros manda um relatório falando que uma determinada venda custou 10,2 milhões. E o setor de vendas fala, não, essa venda custou 9,5 milhões. A gente está tendo um déficit de 700 mil. Isso é um problema muito grande. Você perde confiança, essa confiança é drenada com toda certeza, porque você não consegue trabalhar com dados precisos. Então, o desafio aqui não é ter mais dados. A gente não está falando de ter mais dados e alimentar um pântano que já está gigante de dados. A gente está falando de ter inteligência governada. A gente está falando sobre administrar os dados que se tem da melhor forma possível. E com isso, a gente vai usar o Data Trust 360. O que é o Data Trust 360? Ele é uma camada de inteligência operacional. Não é um software passivo de prateleira que está lá para você ficar armazenando dados. Não, ele é um ecossistema. E a análise do ecossistema é legal porque ele funciona como um ser vivo, né? A gente até separou aqui no Data Trust como a primeira camada, sendo o cérebro, a segunda camada, sendo o coração, e a terceira camada, sendo a interface. E agora a gente passa sobre cada camada e vocês vão ver o quão interessante isso é. A primeira camada do cérebro é aquela que vai descobrir e catalogar dados, vai pegar por meio de inteligência artificial, ler as tabelas, arrancar os dados dali e catalogá-los de forma inteligente. Passando assim para a segunda camada, que é o coração. Esse coração vai falar a linhagem, da onde esse dado vem e a qualidade desse dado. Esse dado é duvidoso, não é? Caso seja, reseta, volta para a camada 1 e fica nesse ciclo até você ter uma linhagem, uma qualidade de dados aceitável. A gente parte, então, para a terceira interface, que vai ser o catálogo, onde os clientes vão ter acesso ali. É um shopping de dados da empresa. O pessoal entra, digita os dados que quer, aparece todas as planilhas, todos os dados, todas as informações que contêm esses dados, o cliente pode analisar, lá vai ter dado ao coração, uma estrelinha mostrando a confiabilidade desses dados, e aí a pessoa pode, poxa, esses dados aqui, vou pegar. Ele pega, ele solicita que tenha analogia do carrinho de compra, mas não seria comprar, né, porque é o sistema da empresa. Mas aí seria gerar esse acesso e, de uma forma, parar, dispensar esses dados para as pessoas que precisam. Isso vai gerar um efeito cascata, né, um impacto 360 dado ao Data Trust, cooperação e a cultura, finanças e governança e cliente final. O impacto interno é a eficiência operacional, então a gente democratiza todos os dados, a gente retém os talentos porque eles estão trabalhando, o impacto final, que é um cliente satisfeito porque as informações estão batendo, está dando certo, e isso é ótimo, e isso gera a confiabilidade que antes, outrora, tinha sido minada naquele outro exemplo, e falar sobre o modelo. É um SaaS, então ele é vendido mensalmente, 30 dias entra, gratuito, analisa a empresa e depois é cobrado, seja por finanças, vendas, RH, logística, qualquer forma que seja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que o Data Trust é um GPS de dados. Te leva para onde você precisa. Até mais!